Eu duvido ter um centavo na sua conta, disse o gerente à professora zombando dela. Mas quando a professora mostrou o saldo, ele caiu para trás. A voz do gerente ecoou pelo salão do banco, carregada de um desprezo que me atingiu como um tapa no rosto. Ele não falou baixo, não foi um comentário discreto. Foi uma declaração, feita em alto e bom som para que cada alma naquele lugar pudesse ouvir. O riso que se seguiu foi ainda pior. Um som agudo e debochado que fez meu estômago revirar. Meu nome é Glória e sou professora. Minha vida é simples, dedicada aos meus alunos e aos livros. Não costumo frequentar lugares como este. Bancos sempre me pareceram frios, impessoais, e eu resolvo quase tudo pela internet. Mas naquele dia, o aplicativo decidiu tirar férias sem me avisar, e eu precisava fazer uma transferência de um valor considerável, algo que exigia minha presença. Vesti o que visto todos os dias. Uma calça jeans confortável, uma blusa de malha simples e sapatilhas que já viram dias melhores. Não vi motivo para me arrumar para ir ao banco. Para mim, era apenas uma tarefa a ser cumprida, como ir ao supermercado. Mal sabia eu que minha aparência seria meu julgamento naquele dia. A fila estava longa. O ar-condicionado parecia não dar conta do calor que vinha da rua. Quando finalmente chegou a minha vez, fui atendida por uma moça simpática, mas que logo demonstrou nervosismo ao ouvir o valor que eu pretendia movimentar. Senhora, para essa quantia preciso chamar o gerente, ela disse com a voz um pouco trêmula. E então ele apareceu. Um homem de meia idade, engravatado, com um ar de superioridade que parecia ser parte do uniforme. Ele me olhou de cima a baixo, um brilho de desdém em seus olhos. Seu nome, costurado no bolso da camisa engomada, era Sr. Arantes. Pois não? Em que posso ajudá-la? Ele perguntou. A pausa na palavra ajudá-la, deixando claro que ele duvidava que eu precisasse de qualquer ajuda que não fosse a porta de saída. Respirei fundo, mantendo a calma que aprendi a ter em salas de aula com 40 crianças agitadas. Bom dia. Eu preciso fazer uma transferência de um valor alto, e o aplicativo não está funcionando. Gostaria de sacar uma parte e transferir o restante. E que valor alto seria esse? Ele insistiu cruzando os braços, o corpo todo gritando impaciência. Eu disse o valor. Um número com muitos zeros. Um silêncio momentâneo se instalou, e eu pude ver os olhos do Sr. Arantes se arregalarem por uma fração de segundo, antes de se transformarem em pura zombaria. E foi aí que ele soltou a frase que incendiou o ambiente. Eu duvido ter um centavo na sua conta. O som da sua risada cortou o ar. As pessoas na fila, que antes estavam imersas em seus próprios mundos, agora tinham seus olhos fixos em mim. Senti o calor subir pelo meu pescoço, minhas bochechas queimando de vergonha. Não pela minha roupa, não pelo meu suposto saldo bancário, mas pela humilhação pública. Ser julgada, condenada e sentenciada por alguém que não sabia absolutamente nada sobre mim. Ele se inclinou sobre o balcão, o sorriso presunçoso estampado no rosto. Olha, senhora, começou ele, falando como se estivesse explicando algo para uma criança. Este é um banco sério. Não temos tempo para brincadeiras. Se a senhora quiser sacar seus R$20, pode voltar para o caixa comum. A humilhação era palpável. Eu via nos rostos ao redor uma mistura de pena, curiosidade e até mesmo um pouco de diversão. Ninguém interveio. Ninguém disse uma palavra. Fui deixada sozinha, no centro daquele picadeiro, com o gerente como o mestre de cerimônias do meu vexame. Ele, percebendo que tinha na atenção de todos, decidiu ir além. Era seu momento de brilhar, de se mostrar superior. Quer saber? Vamos fazer uma aposta, ele proclamou para sua plateia improvisada. Se a senhora, ele apontou o dedo para mim, tiver sequer um centavo nessa sua conta, eu lhe dou todo o meu salário deste mês, na sua frente e na frente de todo mundo aqui. Um murmúrio percorreu o banco. Agora não era apenas zombaria, era um desafio, um espetáculo. Eu, a professora de aparência simples, contra o poderoso gerente de banco. Meu coração batia forte, não de medo, mas de uma raiva fria que começava a tomar conta de mim. Eu poderia simplesmente ir embora, deixar aquele homem com sua vitória vazia. Mas algo dentro de mim, uma centelha de orgulho, talvez de teimosia, se recusou a ceder. Ele queria um show? Ele teria um. Segurei minha bolsa com mais força. Ergui o queixo e olhei diretamente nos olhos dele. Aquele sorriso arrogante ainda estava lá, mas eu não ia recuar. Aceito a aposta. Minha voz saiu firme, mais do que eu esperava. Pode pegar o meu cartão e o meu documento. Vamos ver quem está blefando aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. O sorriso do Sr. Arantes vacilou por um instante,
surpreso com minha resposta. Ele provavelmente esperava que eu saísse correndo, chorando, mas eu não era o tipo de pessoa que fugia. Eu era uma professora, e naquele momento eu tinha uma lição muito importante para ensinar. Uma lição sobre respeito, sobre julgamento e, acima de tudo, sobre nunca, jamais, subestimar alguém pela capa. Entreguei a ele meu cartão e minha identidade. Minhas mãos estavam firmes, mas por dentro, uma tempestade se formava. A adrenalina da raiva era uma coisa curiosa. Ela trazia uma clareza estranha, um foco que eu raramente sentia fora da sala de aula. Cada rosto na multidão ao meu redor parecia gravado a fogo na minha memória. Havia a senhora idosa, com seu terço enrolado nos dedos, que me olhava com uma pena que me irritava mais do que a zombaria. Havia o jovem de terno, provavelmente um estagiário que tentava não rir. Mas um sorriso cúmplice para o gerente o traía. Havia a mãe com uma criança de colo, que me olhava com curiosidade, talvez se perguntando que tipo de confusão era aquela. Eu era o entretenimento do dia, a atração principal no circo de pré-julgamentos do Sr. Arantes. Ele pegou meus documentos com a ponta dos dedos, como se estivessem sujos. Com um gesto teatral, ele se virou para a moça do caixa que me atendeu primeiro. Aprenda, minha cara. Às vezes precisamos dar uma lição de realidade nas pessoas. Para o bem delas, é claro. A moça engoliu em seco, sem saber como reagir. Os olhos dela encontraram os meus por um segundo, e vi um lampejo de vergonha. Ela sabia que aquilo era errado, mas ele era o chefe. O poder dele a silenciava, assim como silenciava a todos os outros. O Sr. Arantes caminhou até seu computador, que ficava em uma mesa mais alta, de onde ele podia supervisionar todo o salão. Cada passo dele era calculado para chamar atenção. Ele não estava apenas consultando um saldo. Ele estava executando uma sentença. Ele inseriu meu cartão no leitor com um clique audível que ecoou no silêncio tenso. Vamos ver então, ele disse em voz alta, digitando meus dados com uma lentidão deliberada. Glória. Um nome bonito. Uma pena que nomes bonitos não paguem as contas, não é mesmo? Ninguém riu dessa vez. A atmosfera havia mudado. A surpresa inicial deu lugar a uma expectativa desconfortável. Acho que as pessoas começaram a perceber a crueldade da situação. Não era mais uma piada casual. Era um ato de humilhação deliberado e prolongado. E eu, com minha postura quieta e firme, talvez não me encaixasse no papel de vítima patética que ele havia criado para mim. Eu permaneci parada no mesmo lugar, braços ao lado do corpo, bolsa pendurada no ombro. Eu não cruzei os braços em desafio, não bati o pé em impaciência. Apenas observei. Observei o homem que me julgou. Observei as pessoas que permitiram que ele fizesse isso. E me observei também, surpresa com a força que eu não sabia que tinha. Lembrei-me dos meus alunos. Lembrei-me do quanto eu ensinava a eles sobre empatia, sobre não julgar um colega pela roupa que veste ou pelo lanche que traz. E ali estava eu, vivendo na pele a lição que eu tentava passar todos os dias. A ironia era amarga. O mundo adulto, que deveria dar o exemplo, era muitas vezes um pátio de escola, só que com insultos mais sofisticados e consequências mais dolorosas. Sistema um pouco lento hoje, disse o gerente tamborilando os dedos na mesa, tentando preencher o silêncio. Ele estava se divertindo. Deve ser a quantidade de zeros que estou tentando encontrar. É difícil para o computador processar o nada. Uma risada nervosa escapou de alguém na fila. Eu continuei em silêncio. Meu silêncio parecia incomodá-lo mais do que qualquer grito faria. Ele olhou para mim por cima da tela, esperando uma reação, esperando lágrimas, um pedido de desculpas, qualquer coisa que confirmasse sua vitória. Eu apenas o encarei de volta. Meu olhar era neutro, mas meu coração gritava. Você não sabe nada sobre mim. Você não sabe das noites que passei em claro preparando aulas, das vezes que comprei material escolar do meu próprio bolso para um aluno que não tinha, das dores e das alegrias que carrego. Você só vê uma mulher com roupas simples, e isso diz mais sobre você do que sobre mim. A tela do computador finalmente carregou. Eu não conseguia ver os números dali, mas vi a mudança no rosto do Sr. Arantes. Foi sutil a princípio, um piscar de olhos mais demorado, uma leve contração na mandíbula. O sorriso arrogante congelou, transformando-se numa máscara bizarra. Ele se inclinou para mais perto da tela, como se não acreditasse no que via. Tirou os óculos, limpou-os na gravata e os colocou de volta. O murmúrio na fila aumentou. As pessoas se esticavam para tentar ver o que estava acontecendo. A curiosidade havia vencido a pena e o medo. O que poderia ter causado uma reação daquelas no gerente todo-poderoso? Ele olhou da tela para mim, e pela primeira vez vi algo diferente em seus olhos. Não era mais desprezo. Era confusão.
Uma confusão que rapidamente se transformava em pânico. O sangue sumiu de seu rosto, deixando-o com uma palidez doentia. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço. O show tinha acabado. Ou melhor, estava apenas começando. Mas o protagonista não era mais ele. Ele se virou para mim, a voz não passando de um sussurro trêmulo, irreconhecível. Isso não pode ser. Há um engano. Cruzei os braços pela primeira vez. Um engano, Sr. Arantes? Achei que o sistema do seu banco fosse muito sério. Usei as palavras dele contra ele. O que foi? O computador não conseguiu processar o nada? Ele não respondeu. Apenas continuava a olhar para mim, a boca ligeiramente aberta. O predador, de repente, havia se tornado a presa. E toda a plateia, que antes ria com ele, agora o observava com uma intensidade predatória, esperando para ver o gigante cair. O conflito não era mais apenas entre nós dois. Era entre a arrogância dele e a verdade que estava estampada naquela tela. Uma verdade que estava prestes a vir à tona e mudar o rumo daquele dia para sempre. O silêncio do Sr. Arantes era a minha deixa. Era hora de virar o jogo de uma vez por todas. Dei um passo à frente, aproximando-me do balcão, e minha voz soou clara e firme, cortando a tensão que pairava no ar. Já que o senhor confirmou que há saldo na minha conta, comecei, olhando não para ele, mas para a plateia de clientes e funcionários. Gostaria de prosseguir com as minhas transações, se não for pedir muito. Como eu disse, meu aplicativo está com defeito e eu tenho alguns compromissos urgentes. O Sr. Arantes parecia ter sido arrancado de um transe. Compromissos? Que compromissos? Ele gaguejou ainda pálido. Ele tentava desesperadamente encontrar uma falha, um erro, qualquer coisa que o salvasse da humilhação iminente. Sim, respondi com uma calma que o desarmou completamente. O primeiro é para o Hospital Infantil Pequeno Anjo. Tenho uma doação mensal programada. O senhor pode, por favor, transferir R$200 mil para a conta deles? Um suspiro coletivo percorreu o banco. R$200 mil. A quantia, dita de forma tão casual, era como uma pedra jogada em um lago calmo. As pessoas se entreolharam, os queixos caídos. A senhora idosa que me olhava com pena agora tinha os olhos arregalados em espanto. O jovem estagiário parecia ter encolhido dentro do terno. O gerente olhou para a tela, depois para mim, depois para a tela novamente. O suor começou a brotar em sua testa. Ele não estava mais no controle. Era um passageiro em um trem desgovernado, e eu era a maquinista. 200. 1000! Ele repetiu, a voz falhando. Exatamente. Posso ditar o número da conta e o CNPJ, se o senhor precisar. Ofereci, prestativa. Ele não conseguia se mover. Estava paralisado pelo choque. A moça do caixa, que assistia a tudo com os olhos arregalados, tomou a iniciativa. Eu posso fazer a transferência, Sr. Arantes. Ele apenas assentiu, mudo, e deu um passo para o lado, cedendo seu lugar. Ele parecia um balão que foi esvaziado de repente, seu corpo murcho, a arrogância evaporada. Enquanto eu ditava os dados para a caixa, continuei a falar, dirigindo-me ao salão. Sabe, eu sou professora. E uma das coisas que mais amo na minha profissão é ver o potencial em cada criança, não importa de onde ela venha ou como se vista. A gente aprende a olhar para dentro, para o que a pessoa é, e não para o que ela aparenta ser. Minhas palavras pairavam no ar, cada uma delas um pequeno golpe na consciência de quem me ouvia. Eu não estava gritando ou sendo agressiva. Estava dando uma aula, a maior e mais importante aula da minha vida. A transferência para o hospital foi concluída, senhora, disse a caixa, com um novo tom de respeito em sua voz. Ótimo, agradeci com um sorriso. Agora a próxima. 50 mil para o abrigo de animais Anjos de Quatro Patas. Outro murmúrio. Eu podia sentir a mudança na energia do lugar. O julgamento havia se transformado em admiração, a zombaria em espanto. Eu não era mais a pobre coitada, a mal vestida. Eu era a benfeitora misteriosa. Enquanto a segunda transferência era processada, o Sr. Arantes finalmente pareceu recuperar um pouco da sua compostura, ou pelo menos da sua capacidade de raciocínio. Ele se aproximou da tela do computador novamente, olhando para os meus dados cadastrais. Ele precisava de uma resposta. Quem era eu? E então ele viu. Seus olhos se fixaram no meu nome completo. Glória de Almeida Sobral. Ele sussurrou o nome, sílaba por sílaba, como se estivesse lendo uma sentença de morte. O sobrenome,
de Almeida Sobral, não era um sobrenome qualquer. Era o nome de uma das famílias mais antigas e ricas do estado, conhecida não por ostentação, mas por sua discrição e, principalmente, por sua filantropia. Uma família que construiu sua fortuna gerações atrás e que vivia longe dos holofotes, mas cujo nome estava em placas de hospitais, bibliotecas e fundações. O quebra-cabeça se montou na cabeça dele com uma velocidade devastadora. A mulher de roupa simples, a professora, a herdeira. A dona de uma fortuna que ele provavelmente não conseguiria contar em uma vida inteira. A mulher que ele acabara de humilhar publicamente. Foi nesse momento que ele caiu para trás. Não foi uma queda dramática de filme. Ele tropeçou nos próprios pés, o corpo perdendo toda a coordenação. Ele se chocou contra um carrinho de documentos, que rolou e bateu com um estrondo em uma divisória de vidro. O barulho fez todos se assustarem. Ele se apoiou na parede para não cair no chão. A respiração ofegante. O rosto uma máscara de pavor puro. Ele olhava para mim como se visse um fantasma. O poder, o status, a segurança de seu cargo, tudo desmoronou em um único instante de reconhecimento. Ele não tinha apenas insultado uma cliente. Ele tinha insultado alguém cujo nome, se mencionado nos círculos certos, poderia acabar com sua carreira em um piscar de olhos. A reviravolta estava completa. O silêncio no banco era absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada do gerente humilhado. Todos os olhos estavam fixos nele, testemunhando sua queda espetacular. O homem que, minutos antes, era o rei daquele pequeno universo, agora era a figura mais patética do salão. A aposta que ele fizera com tanto orgulho agora soava como a mais pura tolice, e a lição que ele queria me dar sobre realidade tinha se voltado contra ele com uma força que ele jamais poderia ter imaginado. O som do carrinho de documentos batendo na divisória de vidro foi como o ponto final em uma longa frase. O Sr. Arantes, escorado na parede, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. O silêncio que se seguiu não era mais de expectativa, era de assombro. Ninguém ousava se mover ou falar. Era como se todos tivessem prendido a respiração, esperando para ver como aquela cena inacreditável terminaria. Com a calma de quem está acostumada a comandar a atenção de uma sala inteira, eu me virei para a caixa, que ainda me olhava com os olhos arregalados. Ainda falta uma transferência, por favor. 80 mil para o lar de idosos Recanto da Paz. Ela assentiu, quase que mecanicamente, e voltou a digitar no teclado, o som dos cliques sendo a única coisa que quebrava o silêncio mortal. Enquanto ela trabalhava, decidi que era a hora da lição final. Eu sou professora por amor, comecei, minha voz soando surpreendentemente alta num ambiente silencioso. É a minha vocação, o que me faz levantar da cama todos os dias. Eu poderia não trabalhar um único dia da minha vida, mas eu escolho trabalhar. Eu escolho estar com crianças, ajudá-las a ler, a escrever e principalmente a serem pessoas boas, pessoas que não julgam as outras pela capa. Meu olhar passou por cada pessoa na fila, mas finalmente pousou no homem encolhido contra a parede. Minha família me deixou uma grande fortuna. É uma responsabilidade, não um prêmio, e parte dessa responsabilidade é garantir que esse dinheiro faça o bem. Por isso, todos os meses eu venho ao banco ou uso o aplicativo para fazer doações. É o meu compromisso. Não tem nada a ver com a roupa que eu visto ou o carro que eu dirijo, que, a propósito, é um modelo de 10 anos atrás. Terminei de falar no exato momento em que a caixa disse: "Pronto, senhora Glória. Transferência efetuada." "Obrigada", eu disse a ela com um sorriso sincero. Então, me virei completamente para o Sr. Arantes. O momento que todos esperavam havia chegado. "Agora, Sr. Arantes, nós temos um assunto pendente, não é mesmo?" Ele se encolheu, evitando o meu olhar. Eu peço desculpas. Eu não sabia", ele murmurou, a voz abafada pela vergonha. "Não, o senhor não sabia. E esse é o problema", respondi, meu tom ainda calmo, mas com um fio de aço. "O senhor não precisava saber quem eu era para me tratar com respeito. O respeito deve ser a base de tudo, não um privilégio concedido a quem o senhor julga merecedor. Mas não estou aqui para discutir filosofia. Estou aqui para cobrar uma aposta." Avancei um passo. "O senhor lembra das suas palavras? Foram bem claras, e todos aqui são testemunhas. Se você tiver 1 centavo na sua conta, eu dou todo o meu salário do mês." "Pois bem, como já estabelecemos, eu tenho alguns centavos. E agora quero o seu salário." Ele levantou a cabeça, os olhos cheios de pânico e súplica. "Por favor, não faça isso.
Eu tenho família, tenho contas. Eu também tenho, respondi friamente. Tenho a conta do hospital para ajudar a pagar, a ração dos animais do abrigo para comprar, os remédios dos idosos do lar para garantir. O senhor fez uma promessa na frente de todos, e um homem deve ter palavra. A humilhação dele era completa. Sob o olhar de dezenas de pessoas, ele caminhou de volta para o seu terminal, os ombros curvados em derrota. Ele não ousou olhar para ninguém. Com as mãos trêmulas, ele acessou a própria conta. Para qual conta? A senhora deseja a transferência? Ele perguntou sem conseguir me chamar pelo nome. Pode ser para a minha conta pessoal. Ditei os números para ele. Ele digitou o valor do seu salário. Um número que, para mim, era apenas mais um número, mas que, para ele, representava seu trabalho, seu status, seu sustento. O preço da sua arrogância. Com um clique final, o dinheiro era meu. O extrato que ele imprimiu e me entregou com a mão trêmula era a prova da sua derrota. Peguei o papel, olhei para ele por um instante e depois me voltei para a caixa, que me observava com uma mistura de medo e admiração. Moça, você me faria um último favor? Perguntei gentilmente. Claro, senhora, ela gaguejou. Eu gostaria de fazer mais uma doação. O valor exato que o Sr. Arantes acabou de transferir para a minha conta. Olhei ao redor, pensando por um segundo. Por favor, transfira tudo para o Fundo de Apoio ao Estudante Carente. É um fundo que ajuda a comprar material escolar para crianças de famílias de baixa renda. Aquele foi o golpe de misericórdia. Não para o gerente, mas para a sua arrogância. O dinheiro dele, o símbolo do seu poder sobre os outros, seria usado para ajudar exatamente o tipo de pessoa que ele, em sua mente tacanha, provavelmente desprezava. Eu não queria o dinheiro dele. Eu queria que ele entendesse a lição. Eu queria que cada pessoa naquele banco entendesse. Entreguei o comprovante da aposta para a caixa e, sem sequer olhar para trás, para o homem que me havia humilhado, comecei a caminhar em direção à porta. O caminho se abriu para mim. As pessoas me olhavam com um respeito que beirava a reverência. Quando passei pela porta de vidro e senti o sol quente no meu rosto, respirei fundo. Eu não me sentia exultante ou vitoriosa. Sentia-me um pouco triste por ter sido necessário chegar àquele ponto, mas também sentia a satisfação de ter defendido não a mim, mas um princípio. A vingança não foi pelo dinheiro ou pela humilhação. Foi por cada pessoa que já foi julgada por sua aparência, por cada voz que foi silenciada pela arrogância de alguém em uma posição de poder. Eu usei o poder que o dinheiro me dava não para esmagar um homem, mas para ensinar uma lição. E como professora, no fundo, era tudo o que eu sempre quis fazer.